primeiro lugar, eu queria agradecer ao Paulinho, à Marta, ao Jimmy, todo mundo que organizou o evento, e a Cláudia também, toda a equipe dela. Eu vou apresentar os palestrantes em inglês e ler as biographical notes em inglês, e cada um faz sua fala em 20 minutos, tudo bem? So, good morning, everyone. We'll begin with Charles Mills from the City University of New York. He's a distinguished professor of philosophy at the City University of New York Graduate Center. He works in the general area of oppositional political theory, class, gender, race, with a particular focus on race. He's the author of over 100 journal articles, book chapters, comments, and replies, and 6 books: The Racial Contract, 1997, Blackness Visible, Essays on Philosophy and Race, 1998, From Class to Race, Essays in White Marxism and Black Radicalism, 2003, Contract and Domination with Carol Pateman, 2007, Radical Theory, Caribbean Reality, 2010, and the most recent one, Black Rights, White Wrongs, The Critique of Racial Liberalism, 2017. Mills did his PhD at the University of Toronto and previously taught at the University of Oklahoma, the University of Illinois at Chicago, and the Northwestern University. In 2017, he was elected to the American Academy of Arts and Sciences, the first black philosopher in the history of the organization to be elected under the philosophy category. After Charles Mills, Tula Pires, who holds a PhD in law here at PUC-Rio, a master in law also in PUC-Rio. Graduated in law, PUC-Rio, and she's currently a professor in the undergraduate and postgraduate courses of the law department of PUC-Rio, and adjunct coordinator of the undergraduate in the same course. She has experience in constitutional law, working mainly on the following topics: racism, critical race theory, decoloniality, black women, human rights, and recognition theory. She has published the book Criminalization of Racism, which is an amazing book. Everyone should read it. And then Andrea Gil is graduated in Social and Political Thought from Western University and the University of KwaZulu, Masters in Political Science from the University of Victoria, Canada, and PhD in Political Science and Cultural, Social and Political Thought from the University of Victoria, Canada. Areas of interest: post-colonial studies, race, gender and class relations, urban politics, international relations and globalization, Brazilian social and political thought. And then Jailson de Souza, of the Observatório de Favelas, son of migrants from the Brazilian Northeast, was born and raised on the outskirts of the city of Rio de Janeiro. An exception made to the trajectory of so many friends and relatives, he graduated in geography at the Federal University of Rio de Janeiro and became a lecturer at the Fluminense Federal University. Also received a doctorate in sociology of education from PUC-Rio. Engaged since a teenager in social movements, Jailson de Souza was one of the founders and directors of the Center for Studies and Solidarity Actions of Maré, institution created and directed by residents and former residents of the largest set of popular communities in the city. In the same perspective, he created and coordinates the Favelas Observatory, a program of research and action in popular spaces. The observatory seeks to articulate in social pedagogical networks hundreds of students and university researchers aimed at producing new ways of knowing and intervening in urban social reality. So I welcome everyone. Thanks for coming. And 20 minutes, okay? 20 minutes. So Charles, Mills. So let me begin by saying how delighted I am to be here and to thank the organizers in general and Director Marta Fernandez in particular for the invitation. It is my first trip to Brazil, so I was very happy to receive the invitation, both to participate in this exciting conference and to get the opportunity to see some of your beautiful country. Although I've been based in the United States for many years now, I'm originally from Jamaica. So I'm your fellow third worlder, a member of the Global South. And this third world / Global South identity has naturally affected my experience in the academies of the Global North. I've had to deal with race, post-colonialism and epistemology,
not merely as areas of professional interest, but to make sense of my own life and my own experience in academic settings where this history has been systematically denied. So Jamaica is a small third world country, though with global aspirations, that as a modern entity is completely the creation of Western imperialism. Jamaica is a westernized version of Zemaica, the indigenous Taino people's name for the country. But apart from the name and some archaeological artifacts, little remains of the Taino who were completely wiped out after the Spanish invasion of 1494. So whereas you still have indigenous populations in some of the other Caribbean islands, and of course here in the mainland Americas, north and south, today's Jamaican population is completely immigrant, whether voluntary or forced. And by forced immigration, I am of course referring to African slavery, which was introduced on a small scale by the Spanish, and then after they were driven out by the British in 1655, greatly expanded from the early 1700s onwards as Jamaica became a British slave colony producing molasses, rum and sugar for the European market. Slavery was not abolished until 1834, and Jamaica did not gain its independence from Britain until 1962. So the country is an overwhelmingly black nation, largely populated by the descendants of African slaves, with a small European elite, various other post-emancipation immigrant racial groups, for example, Chinese, Middle Eastern, and racial mixtures of various kinds. I mention all of this because although in one sense I'm sure it is completely familiar to all of you, since while you are probably not taught Jamaican history, you would certainly know about colonialism and slavery in the Caribbean and the Americas in general, in another sense it is not familiar. And what I mean by that is that the implications of this history, for both past and present, have tended to be blocked by the Western Academy's conceptualizations, and that this obfuscation is itself an epistemological issue. But the problem is that at least until recently, the theorization of these processes has been hindered by the way epistemology has developed in the West. So meta-theoretical questions are raised, an epistemology of epistemology, an investigation into the norms that have guided the formation of dominant epistemic norms, and an exploration of what would be needed to correct them so as to produce more accurate understandings of the world. So in the Western tradition, modern epistemology was for hundreds of years dominated by René Descartes' foundational work. And the initiation of the Cartesian tradition focused on the individual knower, ready to doubt everything he has been taught, needs to be seen as part of the advent of modernity. The Reformation, the rise of individualism, the challenge to traditions and ecclesiastical authority, and the emergence of the new economic system of capitalism. But while the emphasis on the individual's autonomy and freedom was a crucial and welcome development in the advent of modernity, that same individualism desensitized it to the ways in which the social positioning of these individuals deprived some people of individual status. The Cartesian cognizer was supposedly an abstract and generic entity, a free-floating locus of intelligence and detached inquiry. But the pronouncements of this putatively asocial cognizer all too often reflected the sexist, classist, and racist assumptions of the day. It seemed that the abstract Cartesian individual was, after all, male, white, and class privileged. So from an epistemic point of view, since epistemology is a normative subject, trying to differentiate true from false belief, adequate from flawed concepts, defensible from problematic worldviews, the obvious and crucial question is, what social circumstances are likely to lead to patterns of deficient cognition? In other words, when and how are we likely to get things wrong? And the Cartesian project of doubting everything is not realistic, considering that the very concepts we are using to challenge orthodoxy have themselves been inherited by us rather than created by us. We cognize as members of social groups, located in societies at particular times and places,
in a milieu of dominant belief sets, conceptual arrays, and particular worldviews that are not our own creation, but the result of the collective testimony of others. So in recent decades in North America, and to a certain extent in Europe, I'm not sure of the situation out here in Latin America, we have witnessed the development of what has come to be called social epistemology, which in contrast to individualistic Cartesian epistemology, self-consciously recognizes how dependent we are on others for our knowledge and the extent to which cognizing is necessarily a social process. But because of its sanitized and idealized view of society, mainstream social epistemology perpetuated many of the flaws of supposedly superseded Cartesian epistemology. It failed to take into account and make theoretically central the obvious fact that after the hunting and gathering stage, all human societies have been marked by systems of domination of various kinds. So society is not a harmonious collective venture, but one structured by group privilege and subordination, by systemic exploitation and disadvantage, whether on axes of gender, class, ethnicity, religion, and or colonial rule. By privileging some people at the expense of others, these systems generate conflicting group interests, divergent group experiences, and competing factual and normative characterizations of the existing order. So any serious social epistemology has to take these realities into account in developing appropriate norms of cognition. By contrast, critical social epistemology draws on the tradition of critical social theory by centering group domination in its various forms. For example, Marxism's theorization of class domination, feminism's theorization of male domination. And my colleague in the CUNY system, Miranda Fricker, is a pioneer of critical social epistemology, because in 2007, she published a text, Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, and she introduced in this book the concept of epistemic injustice. So epistemic injustice can be thought of as social injustice in the cognitive realm. In the same way that an unjust society deprives some people of equal rights, epistemic injustice deprives some people of equal cognitive standing. Fricker distinguished two main varieties of epistemic injustice. Testimonial injustice, where because of their stigmatized identity, the testimony of certain groups is dismissed out of hand rather than being given a fair hearing, and hermeneutical injustice, where the concepts necessary to understand particular sections of reality, whether physical or social, are either missing or undeveloped because of group domination. And her work has been so successful that earlier this year, an entire handbook, the Routledge Handbook of Epistemic Injustice, was published, dedicating to exploring this category and the secondary literature that's generated. So Miranda's really a success story. So what I'm suggesting is that Fricker's work provides a useful framework for theorizing the epistemic aspect of colonial domination. Analytic philosophy, which is where I'm located, is often accused, with justification, of being apolitical, or perhaps more accurately, of promoting a conservative reactionary politics under supposedly neutral methodological guise. But here we have a concept with great potential for progressives. And in fact, this book has contributions from people working in feminism, queer theory, disability studies, race, indigenous studies, post-colonial theory, and other areas. So let me turn now to my own work. So in my first book, The Racial Contract, I coined the phrase and sketched out the concept of an epistemology of ignorance. The book came out in 1997, 10 years before Fricker's, so it predates her work. But you can see that in some respects, we were thinking along convergent lines. The phrase epistemology of ignorance seems like an oxymoron, a contradiction in terms, since epistemology is about criteria for attaining knowledge, and here I was linking it to the opposite of knowledge. But what I was trying to capture was the crucial idea that in an unjust society, the dominant cognitive norms work against
an objective perception of the social order. Oppressive societies do not advertise themselves as such. Rather, they represent the existing social order as natural and or as God's will and or as harmonious and benefiting everybody, rather than unjust and benefiting only a few. So the aim is to ensure as far as possible that in crucial respects, people learn to see and understand things wrongly. In Frickel's vocabulary, the testimony of the subordinated is derogated when it challenges the way things are, and the critical concepts necessary for diagnosing the real oppressive nature of the society are suppressed. Moreover, it is not just a matter of perception and conception at the level of the layperson, but at the elite cognitive level of the disciplines themselves. In other words, we would expect to find these structures of epistemic injustice, these epistemologies of ignorance, at work within the academy itself. So the original Marxist critique of bourgeois, that is class-biased social theory, the feminist critique of androcentrism, the anti-racist and anti-imperialist critique of racism and Eurocentrism can then be translated into this terminology and discussed within a mainstream analytic epistemology framework. So the position I've tried to develop is that what I've called white ignorance, a racially shaped non-knowing involving a variety of causes, from motivated group interest to cultural socialization to differentially structured life worlds, I suggest that white ignorance can be an illuminating concept for grasping these problematic cognitive processes in the particular realm of race. And if anybody's interested, the two papers I've done on the subject are actually both available online. So white ignorance is one, and then the other, more expansive, global white ignorance. I don't mention Brazil in particular, but I do mention some areas of Latin America. So in this respect, I am drawing on what has recently come to be called the Afro-modern political tradition, which is the political theorizing of Afro-descendant populations across the African diaspora. Post-colonial theory is not a monolith, because although European colonialism and imperialism shape the modern world as a whole, they do so in different ways, through different institutions, in different locations, at different times. So there's both overarching commonality and local divergence. Formal colonial rule is not the same as imperial domination without formal governance. Settler colonialism is not the same as sojourner colonialism. Exploitation through coerced, unfavorable global terms of trade is not the same as exploitation through slavery. So we'd expect there to be different strains of post-colonial theory arising out of particular histories and oriented by the imperative of understanding and overcoming these histories. So think of South Asian post-colonial theory, so heavily influenced by the legacy of formal and recent British rule. Think of Latin American post-colonial theory in a region where nations have been independent of formal European colonial rule since the 19th century. Think of the post-colonial theory of indigenous populations across the planet, where the post has yet to be realized. So within this very broad category, I'm suggesting that Afro-modern political thought is a useful umbrella term to cover the attempts of people, both on the home continent, no, that can't be true, both on the home continent and the diaspora, according to my, we start over here. Yeah. Oh, sorry. Okay, time goes by too quickly when you're dealing with matters of ignorance. Okay, to grapple with and overcome the regimes of racial domination created by European colonialism and Atlantic slavery. So I'm going to sort of skip ahead here. Okay, so my argument is that we look at critical race theory, which is, racial theory not from a racist point of view, but from an anti-racist point of view, and what has recently come to be called critical philosophy of race, then a significant contributor, originator, has been people working in the Afro-modern political tradition. And I think I can say that of all the different strains of post-colonial theory, you get the most systematic theorization of race in this tradition.
Okay, then going to talk about racism, the history of racism. So there's a long periodization of racism where people say it sort of begins in ancient Athens and locates Aristotle as a pioneer of racist thought. So the idea is that you make a distinction between the naturally free and the natural slaves, and sort of linking that categorization to particular ethnic groups, to Greeks and to Persians. That's racism. So from that perspective, defenders say basically racism has been central to the Western tradition from the start. Proponents of the short periodization would say it's really a matter of the early modern period or at the earliest sort of late feudal period, and that's when you get racism. But in both cases, we need to see racism as central to Western political theory, and to recognize that it's a mistake to sort of think of racism in terms of prejudice and bigotry. The way to think of racism is as an ideology. This guy called George Moss, historian of anti-Semitism, and in a book written many decades ago called The Final Solution, he argued that racism is the most important ideology of modernity. So in the same way that you study liberalism and conservatism and socialism, he says we should study racism because it's, in a sense, it's the overarching meta-ideology that shapes the other ideologies in terms of how liberal theory, socialist theory, conservative theory are sort of realized, sort of overall shaping by racism. And the point to sort of understand is that it's not merely a matter of racism in terms of theory and ideology, it's racism in terms of racialized social systems. So that the modern world is created not merely by racial ideology, but by European domination, which brings into existence racial politics. So if you think of the British, French, Belgian, Dutch, German, Italian, Spanish or Portuguese empires, we think of the Anglo-settler states, the US, Canada, South Africa, Rhodesia, Australia, New Zealand. If you think of what would become the Iberian settler states, which is right here in Latin America, the norm is white domination. The norm is not multiracial inclusion. The norm is not a liberal theory that includes everybody. It's a liberalism that's racialized. And the nature of the racialization takes to sort of demarcate within the human population some people, a subset as the real humans, and to sort of basically categorize people of color as sub-persons, not fully human, not sort of equally deserving of moral status. And what this then means, I'm suggesting, is that we need to see white supremacy not merely as limited to the United States or to apartheid South Africa. We need to see white supremacy, or if you think that's too harsh, white domination, as basically characterizing the modern world as a whole. And the insight of the Afro-modern tradition, for example, the work of Du Bois, is to say white supremacy becomes global. Now you can draw distinctions between sort of crude white supremacy in the US and pigmentocracy in Latin countries, such as we have here, but white domination needs to be on the agenda as a crucial concept. So getting back to Fricke, in terms of developing an anti-colonial epistemology, part of that process has to involve listening to the voices of the racially subordinated and their testimony. So, as I say, Fricke says you have testimonial injustice, ignoring the viewpoints of these people, hermeneutical injustice, ignoring their conceptual frameworks. I suggest that the perspective of indigenous peoples, the perspective of Afro-descendant populations, should be a crucial source for any revisionist post-colonial epistemology, insofar as it's sort of bringing to bear a different conceptual framing of things, a different set of beliefs, and that it's only on that basis that you can really go forward to a racially equitable social order. So in other words, the sort of argument that some people give that you've had racism, so we now need to sort of stop using the category of race. I've argued that in the US context and in this context that's fundamentally misguided, because you need race in the non-racist sense to track the history of racial injustice, to track continuing racial subordination, and to craft public policy for racial justice and for the actual, not the sort of, the claim, but an actual achievement of racial democracy as against the claim that it has already been achieved, which it so clearly has not. Thank you. Thank you, Charles. Now Tula.
Bom, bom dia a todas e todos os presentes. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os companheiros da mesa, o Vitor, Jailson, Charles Mills, minha amiga Andréia, e de agradecer o convite para essa conversa na pessoa da Marta e pela acolhida sempre muito generosa que o Departamento de Relações Internacionais, só um minutinho que saiu aqui, me proporciona. A minha fala pretende destacar o legado de Lélia Gonzalez e de sua categoria político-cultural da mefricanidade para os esforços de recentramento e de repactuação política e epistêmica que por aqui estão sendo desenvolvidos. A partir de uma perspectiva afrocentrada e radicada na experiência brasileira de resistência de homens e mulheres negras e indígenas às violências da colonialidade, a categoria da mefricanidade nos oferece a possibilidade de redefinir a gramática dos direitos e do Estado, tomando como ponto de partida as tensões políticas, econômicas, sociais, raciais, de gênero, sexualidade e culturais que nos dizem respeito. A hipótese que eu defendo é a de que, através da lente da mefricanidade, é possível construir, apreender e interpelar a realidade em português. Não sei se você vai conseguir traduzir o português, companheira. Boa sorte. Quando Lélia Gonzalez destaca a necessidade de se afirmar o português, está chamando a atenção para múltiplas formas em que a colonialidade se impôs a culturas não brancas. O português nada mais é do que a marca de africanização do português falado no Brasil e facilmente constatável também no espanhol falado nas Américas, sobretudo na região caribenha. Uma marca linguística encoberta pelo véu ideológico do branqueamento e recalcada por classificações eurocêntricas que minimizam a importância da sua contribuição para a formação da linguagem que aqui se constituiu, desqualificando-a permanentemente. Falar português não é falar um dialeto, é colocar-se politicamente como alguém que reconhece e assume que a linguagem culta falada no Brasil é o resultado dos processos de assimilação, aculturação e violência de povos indígenas e africanos. Interpelar a realidade em português é pôr em questão as categorias de estratificação de humanidade que relaciona a zona do ser ao sujeito branco, masculino, heteronormativo, proprietário, cristão, sem deficiência e de origem norte-atlântica. É perceber que o indivíduo abstrato sobre o qual a ordem da legalidade se constitui é da ordem da branquitude, como uma racialidade não nomeada. Ao contrário, como nos ensina Fanon, sujeitos não brancos têm sua subjetividade deslocada através de olhares alheios que não os reconhecem em seus próprios termos. Apreender a realidade em português nos possibilita a lidar com as implicações de estar na zona do não ser, de enfrentar o secular processo de desumanização que se impôs a negros e indígenas por processos de extermínio permanente e pelas mais variadas práticas de morte em vida que marcam nossas trajetórias. O sucesso do modelo perverso de categorização racial de seres humanos deriva, além de circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais muito bem definidas, da naturalização dessa hierarquia, do não reconhecimento do sistema de privilégios que ela engendra e da consequente negação e cegueira quanto à sua existência. A determinação natural da alteridade isenta de responsabilidade política aqueles que se beneficiam de uma condição privilegiada. A partir da naturalização das categorias biológicas daqueles que exercem funções valorizadas socialmente,
em oposição aos que desempenham o lugar do marginal, do forasteiro, do primitivo e do servil, são definidas as representações dos diversos grupos raciais que compõem a sociedade brasileira e as sociedades fundadas sobre as bases de um projeto colonial de base escravista. O perfil que normalizou o sujeito detentor de respeito e merecedor de proteção do Estado responde, em grande medida, pela manutenção da incomensurabilidade em que vivem os que representam a zona do ser em relação aos da zona do não ser, e faz com que boa parte das ferramentas jurídicas e políticas institucionais existentes sejam incapazes de nos oferecer condições paritárias para as muitas lutas por liberdade que temos que empreender. A manutenção da zona do ser se dá pelo controle de todos e todas que consideram descartáveis. Nesse esquema de proteção de uns, está determinada a desumanização e desamparo de muitos outros e outras. As condições de possibilidade de exercício de liberdade na zona do ser são dadas pela violência como norma na zona do não ser. Quando nos propomos a constituir uma epistemologia em português, pretendemos oferecer uma concepção que restitui a fala e a produção teórica e política de sujeitos até então infantilizados e destituídos da possibilidade de confrontar a hegemonia das perspectivas eurocêntricas. Como Lélia Gonzalez defendeu, aspas, o risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. O lixo vai falar, e numa boa. Fecha aspas. Em português, pode o lixo falar. E quando fala, nos confronta com aquilo que não queremos ver, ouvir e nos responsabilizar. Meu objetivo, portanto, é o de propor uma epistemologia que carrega na tinta, que busca racializar para politizar, de forma a que os projetos de ruptura com a colonialidade possam reverberar pelo continente ladino-americano, pela diáspora e oferecer modelos alternativos de organização política comprometidos com as mais variadas formas de ser e bem viver por aqui experimentadas. No texto, a categoria político-cultural de americanidade, Lélia Gonzalez propõe uma maneira alternativa de compreender o processo histórico de formação do Brasil e da América. Ao eleger a noção de Améfrica Ladina como representativa das experiências que aqui se conformaram, Gonzalez redimensiona a importância da influência da cultura ameríndia e africana para a produção e compreensão da realidade. Além da afirmação dessas pertenças, o termo ladina desessencializa matrizes culturais e assume os processos de aculturação e os desafios do não-lugar que se apresentam na dificuldade de integração dessas heranças e sujeitos à sociedade colonial. Interessada em desenvolver uma categoria que levasse em consideração as similaridades com a África no continente americano e o processo diaspórico desencadeado com a colonização, Lélia ilumina o processo histórico da diáspora vivenciada e compartilhada pelos afrodescendentes nesse continente, entre resistências e reinterpretações de outras formas afrocentradas. Nas palavras de Lélia Gonzalez, aspas, as implicações políticas e culturais da categoria americanidade são, de fato, democráticas. Exatamente porque o próprio termo nos permite ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico, abrindo novas perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se manifesta, a América, e como um todo, sul, central, norte e insular. Para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria de americanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas,
que é afrocentrada, isso é, referenciada em modelos como a Jamaica e o Akan, esse modelo dominante, o Brasil e seus modelos Yorubá, Banto e Fon. Seu valor metodológico, continuo nas palavras de Lélia, a meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo. Portanto, a Améfrica, enquanto sistema etnográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo. Essa elaboração fria e extrema do modelo ariano de explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das mais diferentes instituições dessas sociedades. Fecha aspas. Como dito, a crítica ao eurocentrismo é realizada por uma postura afrocêntrica, construída a partir da experiência negra fora do continente africano, principalmente no que se conhece como América Latina e Caribe. A afrocentricidade ganha na perspectiva do movimento de mulheres negras características como oralidade, religiosidade, corporeidade, circularidade, musicalidade, cooperativismo e axé, tal como sistematizou a Zoilda Trindade. Levamos a sério o desafio de assumir nossa autoinscrição. Como nos alerta Mbembe, nossas formas de autoinscrição não se dão nos mesmos termos que no continente africano, ao mesmo tempo em que rompem radicalmente com descrições hierarquizadas que a colonialidade fez de nós. Não disputamos a possibilidade de sermos incluídos, sempre de maneira controlada, na noção de sujeito de direito que está posta. Disputamos a possibilidade de produzir o direito, o Estado e a política de um outro lugar e em outros termos. Em termos metodológicos, a categoria da mefricanidade permite o resgate de uma unidade específica propiciada pela experiência histórica comum do povo negro em diáspora. Os quilombos, cimarrones, cumbis, palenques, marronages e marron societies oferecem-nos uma ideologia de libertação derivada da nossa experiência diaspórica, historicamente situada e culturalmente particular. Reconhecer essas estratégias é, em última instância, reconhecer um gigantesco trabalho de dinâmica cultural que não nos leva para o lado do Atlântico, mas que nos traz de lá e nos transforma no que somos hoje, amefricanos. Apesar das similaridades entre África e América, a experiência amefricana se diferencia daquela vivida do outro lado do Atlântico. Tentar achar as sobrevivências da cultura africana no continente americano pode encobrir as resistências e a criatividade da luta contra a escravidão, contra o genocídio e a exploração que por aqui desenvolvemos. A mefricanidade carrega um sentido positivo, de explosão criadora, de reinvenção afrocentrada da vida na diáspora. Para Lélia, aspas, foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta plurissecular de liberação. Fecha aspas. Nesses termos, é possível, por exemplo, redimensionar os direitos humanos, a partir da transposição da ideologia do branqueamento e do mito da democracia racial de seus pressupostos. Por exemplo, a defesa de uma igualdade formal que sacraliza a meritocracia em uma sociedade racialmente estratificada só pode fazer sentido, né, se o que se pretende é a manutenção da supremacia branca e do sistema de privilégios que essa condição promove. Com a teimosia e criatividade
da experiência americana, que permitiu a subsistência do povo negro em diáspora por séculos de opressão, podemos redefinir direitos como liberdade, propriedade, dignidade, resistência política, acesso à educação, saúde, trabalho, lazer, direitos sexuais e reprodutivos, direitos econômicos, direito ao meio ambiente, direito à cidade, presunção de inocência, devido processo legal, ampla defesa, consentimento informado, direito à memória, direito à verdade, direito à reparação, para listar apenas os direitos que a população negra tem mais frequentemente violados. Essas reorientações têm por objetivo responder ao mundo herdado e não ao mundo idealizado pelas declarações de direitos humanos. A eficiência na crença na universalidade e neutralidade dos direitos humanos, aliada no contexto brasileiro com o compartilhamento do mito da democracia racial, fez com que o impacto de sua utilização para promover o enfrentamento das desigualdades raciais se mantivesse esvaziado. Sob o manto da igualdade formal, a suposta indiferença face à identidade racial dos indivíduos produziu a naturalização da subcidadania e a perversa utilização de características étnico-raciais como mecanismos de exclusão. A categoria da americanidade, informada pelo mito da democracia racial e das políticas públicas de branqueamento, aporta um sofisticado letramento racial para pensar o contexto de disputa política a que estamos submetidos. A normalização de nossa condição marginal encobre a apoteose da guerra de que nos fala Oscar Rivera e acaba por reproduzir e naturalizar o genocídio dos povos negros e indígenas nas Américas como um dos pilares de manutenção da colonialidade. Genocídio que se materializa nas suas mais variadas formas de expressão, para além do extermínio. Sendo a americanidade informada pelo contato com homens e mulheres negros e indígenas, através de trocas afetivas e culturais, atravessando fronteiras geopolíticas e disciplinares, a proposta de Lélia permite uma leitura imbricada do racismo, sexismo, colonialismo e imperialismo, atribuindo centralidade à resistência. Nesse sentido, além das possibilidades já destacadas, seu pensamento valoriza e resgata saberes produzidos por mulheres negras e indígenas e os qualifica como práticas políticas de descolonização do poder, do ser e do saber. Conforme ensina Otis Curiel, compreender a imbricação das opressões não é o mesmo que colocar categorias que conformam um somatório de experiências ou uma interseção de categorias analíticas. Trata-se de entender como essas experiências têm atravessado historicamente nossa região, desde o colonialismo até a colonialidade contemporânea, e como se tem expressado em certos sujeitos que não experimentaram privilégios de raça, classe, sexualidade, como as mulheres negras, indígenas e campesinas da região. A conversa entre as propostas de Lélia e Otis podem inspirar uma perspectiva feminista decolonial americana, preocupada com algumas questões chaves, como, por exemplo, 1. Entender como se construiu o sistema mundo moderno colonial ocidental, que tomou raça e gênero como epistemes centrais para garantir a expansão capitalista através do colonialismo. 2. Compreender a relação atual entre acumulação capitalista e desterro, ou dito de outra maneira, pautar o racismo ambiental que desterritorializa gente preta, indígena e campesina pobre para instalar megaprojetos e multinacionais. 3. Entender a relação entre feminicídios, violências contra as mulheres e as lógicas do militarismo, narcotráfico e lavagem de dinheiro, que colocam como bala de canhão mulheres, meninas e adolescentes de populações vulneráveis, altamente racializadas. A experiência americana, que permitiu a nossa resistência e reexistência, permite que grupos subalternizados pelo modelo moderno colonial
produzam, a partir de suas experiências, conhecimentos e fazeres que desafiem os lugares sociais e estruturas de poder próprias da colonialidade. Abertas às múltiplas formas de ser, estar e bem viver, desarruma as fronteiras que estabelecem o centro e a periferia e acessa os diversos rostos e corpos que compõem o mosaico da América Latina. Obrigada. Obrigado, Tula. Andréia. Obrigada, Vitor. Também gostaria de cumprimentar a minha companheira, meus companheiros de mesa, e agradecer a organização do evento, em especial a Marta Fernandes, pelo convite de hoje. Quando convidados e convidados a refletir sobre a descolonização das relações internacionais, o que está em jogo são as estruturas de poder, de saber e de autoridade que qualificam algumas disputas políticas, ao mesmo tempo em que desqualificam outras. Para nos capacitar para essas disputas, é preciso explicitar os termos postos, suas condições e seus efeitos desproporcionais sobre os sujeitos interpelados por tais disputas. É preciso que os sujeitos sejam reconhecidos em uma linguagem que vai para além do solipsismo eurocentrado, que vem marcando os limites e as possibilidades das empreitadas críticas com as quais o pensamento pós-colonial e decolonial dialogam. Grande parte do mito da universalidade e neutralidade, construído e reforçado pelo pensamento eurocêntrico hegemônico, se sustentou exatamente na não nomeação de algumas categorias, ora para mantê-las como representativas do universal, ora para garantir a sua rejeição. E, de maneira consciente ou não, é essa disposição que tem prevalecido nas pesquisas, mesmo as empíricas, na área das relações internacionais. Nos submetemos a regimes de autorização e desautorização que centralizam o olhar colonial, entendido como propriamente moderno, instrumentalizado para transcender suas condições históricas, a fim de acessar uma objetividade e neutralidade descomprometida com as realidades que se propõem a analisar. Estamos falando de um monólogo interior do sujeito, inspirado na tradição cartesiana, que garante o seu próprio olhar. E desse lugar, os limites e as possibilidades de uma desconstrução e reconstrução epistemológica no âmbito das relações internacionais são organizados em termos de binários regulativos do tipo universal ou relativo, coletivo ou individual, geral ou particular, norma ou exceção. Dentro dessa gramática, propor uma conversa sobre violência, sobre desigualdade ou quaisquer outras relações de poder assimétricas que marcam o mundo pós-colonial, nos prepara desde já para reproduzir as estruturas que estamos criticando. Ou seja, apenas abre espaço para traduções autocentradas que introduzem novas vozes ou novo conteúdo na forma, nos termos forjados pelo projeto moderno colonial. Eis o aviso da Spiva que nos fazia encarar que o subalterno não tem como ser ouvido se, para isso, for preciso a tradução de seus signos e significantes para a linguagem dominante. Não é, portanto, nem o caso de reaprender, mas de aprender a ouvir e conversar e, efetivamente, repactuar os termos das disputas políticas acerca da descolonização das relações internacionais. Assim, é preciso descentrar esse olhar e recentrar outros parâmetros e outras possibilidades de conversa. É hora, então, de assumir a incomensurabilidade que separa muito mais do que as polarizações apresentam. É no enfrentamento da incomensurabilidade que uma real disputa pela democracia poderá oferecer caminhos efetivamente democráticos de reconstrução dos pactos políticos entre nós, que tomam como inegociável a afirmação de nossa igual humanidade. Em sociedades pós-coloniais como a nossa, onde as instituições dirigentes da ordem política, econômica, social, cultural e dos registros mais íntimos das nossas relações intersubjetivas foram forjados pelo regime colonial escravista, uma repactuação efetiva requer muito mais do que o reconhecimento de privilégios e opressões herdadas.
As condições de nossa convivência são relacionalmente estabelecidas, ou seja, o privilégio de um implica no desprivilégio de outro. Declarar uma norma estável, equilibrada e pacífica implica em tratar da violência como algo excepcional, em vez de estruturante das realidades da maioria desprivilegiada pelas ordens da branquitude, da masculinidade heteronormativa e por um sistema de classe que se organiza com base na propriedade privada e no lucro capitalizado. Não basta inverter posições de superioridade e inferioridade. Essas posições nunca foram niveladas para serem invertidas de um exercício ideário. Estamos falando de processos seculares de desqualificação de saberes e formas de viver que não podem ser medidos por padrões eurocentrados. Nem seria viável trazer todas e todos para os lugares privilegiados se levamos a sério as dinâmicas de relações de poder que hierarquizam as nossas humanidades. O pacto narcísico subscrito pelos sujeitos que se beneficiam desse lugar normalizado é responsável, em grande medida, por informar os termos dessas disputas políticas e quais sujeitos são reconhecidos politicamente nesses processos de descolonização. Em resposta, os estudos críticos da branquitude racializam o sujeito branco para que deixe de se configurar como sujeito universal e seja possível perceber os códigos através dos quais o racismo opera estruturalmente, conformando sujeitos brancos, não brancos e instituições que mediam acesso a um Estado de direitos. Ao não renunciar à categoria raça, é possível perceber não apenas os efeitos do racismo sobre sujeitos brancos e não brancos, mas também o seu impacto sobre o funcionamento de outras formas de dominação e opressão. Dito de outra maneira, não renunciar à categoria raça ajuda a entender melhor como funciona o patriarcado, a heteronormatividade e a luta de classes, ou seja, as forças estruturantes que nos posicionam um em relação ao outro. Entender a desumanização naturalizada dos corpos não brancos ajuda a perceber as estratégias políticas que reproduzem a sociedade como ela é hoje. Independentemente do quanto diretamente contribuímos para a normalização do processo de desumanização, nós todos e todos estamos implicados. Somos a engrenagem que permite cada uma e cada um do seu lugar que a máquina opere e continue a operar nesse sentido. Para politizar e para nos situar como sujeitos históricos e coletivos, desprendidos dos mitos de individualidade que informam apenas as realidades de sujeitos brancos, como o Fanon nos ensinou, é preciso racializar. Para esse fim, é preciso nos comprometer com um processo de letramento racial, genderizado e interseccional, para poder primeiro ler tais conjunturas e continuamente nos situar e ressituar respectivamente. Questionar o privilégio epistêmico é um dos primeiros passos. Quem define o quê, por quê, com qual fim, etc. Mas não podemos parar aqui, senão só nos resta o cinismo. Precisamos entender como a estrutura hegemônica de poder saber, ou seja, de autorização, é articulada e sua lógica interna não nomeada. E para isso precisamos falar de branquitude. O racismo-sexismo epistêmico, que desqualifica formas de saber fora dos padrões do homem branco ocidentalizado, é o mesmo que qualifica os saberes reconhecidos e, mais ainda, os próprios termos através dos quais se decide quem está dentro e quem está fora. Resumindo, o movimento-chave em qualquer tentativa de descolonizar estruturas de poder do mundo pós-colonial é racializar. Assim se expressam os padrões de humanidade, de inteligência, de moralidade, de estética, que são projetados para julgamento político em esferas diversas da vida pública, privada e íntima. Desse lugar, uma abordagem transversal revela suas complexas manifestações e imbricações, possibilitando que enxerguemos as condições que reproduzem a sociedade que herdamos. Lidar com o racismo e o sexismo epistêmico não se resume a estudar o ensaiado problema do negro ou problema da mulher. Essas abordagens têm uma história longa dentro do pensamento social e político no Brasil e afora, que não foram suficientes para subverter ou transformar estruturas de dominação racistas e sexistas. Em parte porque o sujeito negro não é o único racializado em uma estrutura racista, da supremacia branca, nem o sujeito mulher em uma estrutura sexista do patriarcado. Para entender essas posições relacionais e quem se beneficia das estruturas tais como são hoje,
é preciso trazer a questão da branquitude e da masculinidade naquele processo tão caro no pensamento pós-colonial que descrevemos como o de provincializar o universal, em termos concretos e localizados. Não basta falar de opressores e oprimidos, dos eus e dos outros, da subalternidade, em formas abstratas e totalizantes, que são incapazes de dar conta das dinâmicas imbricadas das estruturas de poder, saber e ser. Analisando o racismo em suas formas institucionalizadas, ou seja, em formas que independem de intenção ou preconceito individual, Maria Aparecida da Silva Bento define a branquitude como padrão normativo, como uma maneira de conceber e atuar no mundo. Interrogando a condição racial daqueles que ocupam espaços de poder, tanto em instituições políticas, econômicas, sociais e educacionais, Cida Bento defende que a branquitude diz respeito a um conjunto de práticas culturais que são normalmente não marcados e não nomeados. Assim, está sempre oculta, mas atuando fortemente. Além de questões de poder e saber, é preciso trazer a nossa atenção a processos de autorização, e aqui as óticas da branquitude e da masculinidade revelam muito, e são perceptíveis em termos menos abstratos do que o eurocentrismo e outras óticas que potencialmente nos desresponsabilizam por nossa parte na reprodução de uma sociedade pós-colonial como a brasileira. Por mais que todas e todos os brasileiros tenham herdado de uma sociedade colonial, não significa que as nossas mentes e nossos corpos sejam colonizados da mesma forma. E por isso precisamos analisar as estruturas racistas e sexistas que posicionam cada uma e cada um de nós em relações distintas ao pensamento hegemônico. Ou seja, algumas pessoas têm sua forma de enxergar o mundo, a si mesmo e aos outros, refletidas nas estruturas hegemônicas, e outras não. Algumas se beneficiam dessas formas de ver o mundo e a humanidade, e outras não. Centralizar o problema do outro, do sujeito negro, mulher, trans, gay, deficiente, entre outros designados como diferentes, garante sua contraposição ao humano universal, o homem branco idealizado, a norma. Questionando a colonialidade do saber, poder e ser na ordem da branquitude, da masculinidade, da heteronormatividade, do cristocentrismo, etc., tem-se como efeito um recentramento de nossas abordagens epistemológicas. Ao relocalizar os pontos de partida, de referência e de retorno autocentrados, ou eurocentrados, faz a mesma coisa, abre-se espaço para conversas interepistêmicas e interculturais em que os critérios do diálogo são desenvolvidos na troca e não previamente dados nos termos hegemônicos do senso comum. Questionar a suposta neutralidade desse sujeito universal, produtor de conhecimento e autorizado a falar, decidir e governar, nos leva a questionar a suposta neutralidade da ciência em si e seus métodos legitimados de aprender, ensinar e pesquisar. Tornar explícito que toda investigação científica é contextualmente localizada e produzida subjetivamente impõe uma reorientação por completo, não para eliminar as vozes desses sujeitos legitimados como universais, mas para colocá-los em seu devido lugar, o lugar de uma elite que tem classe, cor, gênero e interesses específicos. Para manter esse padrão normativo, o outro é aniquilado como sujeito autônomo capaz de definir o seu lugar e a sua forma de ver o mundo em seus próprios termos. Em referência a essa violência embutida na branquitude, que Guerreiro Ramos, analisando o genocídio do povo negro e os impactos da ideologia de branqueamento no Brasil contemporâneo, chama de patologia social do branco brasileiro. Ou seja, o racismo é um problema do sujeito branco. Nesse movimento de descolonizar as estruturas de poder e saber que nos posicionam em relação, a recusa do reconhecimento do outro também distorce o reconhecimento do sujeito hegemônico, por mais que essa recusa tenha o efeito oposto da opressão exercida, conferindo o privilégio da representação da norma como régua de medida de humanidade. Estamos falando de mitos de superioridade ao mesmo tempo em que falamos de mitos de inferioridade. Assim, o racismo e a colonialidade podem ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver neles, segundo tais mitos de superioridade e inferioridade. Dada essa sua constituição epistêmica e ideológica, lidar com o racismo transversalmente
se torna uma prioridade metodológica independente da área de estudo ou objeto de pesquisa. Para investir em uma disposição crítica, há de se desmascarar esses filtros ideológicos de modo a abrir a possibilidade de um diálogo que coloque em tensão tudo o que lhe constitui para repactuar os termos de qualificação e desqualificação. Nos projetos decoloniais, que congregam disputas na América Latina por epistemologias do Sul, somos convidados e convidadas a trabalhar a proposta que não é simplesmente de um conhecimento novo que necessitamos. O que necessitamos é de um novo modo de produção de conhecimento, ou seja, não necessitamos de alternativas, necessitamos de um pensamento alternativo às alternativas. Guerreiro Ramos, uma das figuras intelectuais e políticas de mais realce nas ciências sociais, inclusive nas relações internacionais no Brasil, por mais que seja pouco centrada em relação ao cânone de homem branco descendente de europeus que pautam currículos e agendas de pesquisa até hoje, oferece um caminho perspicaz. Nas palavras dele, aspas, a compreensão objetiva de uma sociedade nacional é resultado de um processo histórico. Não salta da cabeça de ninguém por mera inspiração ou vontade, nem é epistemologicamente possível na ausência de certos fatores reais. Fecha aspas. Como esse processo de engajamento não depende nem de inspiração ou vontade individual, como Guerreiro diria, não salta da cabeça de ninguém, é preciso questionar como devemos nos relacionar com os termos herdados para pensar e viver em sociedade e nos reposicionar efetivamente em relação a eles. Mais do que oferecer novas ideias originais e brilhantes, podemos oferecer formas de repensar e articular aquilo que já sabíamos em algum lugar em nossos corpos. Para desconstruir o racismo e o sexismo epistêmico, que dá forma a saberes e autoridades hegemônicas tanto dentro quanto além dos corredores das universidades ocidentalizadas, é preciso traduzir críticas abstratas para um processo localizado, concreto, de letramento racial e de gênero. Antes de diagnosticar os ismos e suas instâncias na produção acadêmica e nas estruturas de poder que as próprias ciências sociais e naturais legitimam, é preciso afinar um olhar atento às suas dinâmicas complexas, porquanto o racismo e o sexismo nunca andam só. Central na abordagem que estou apresentando aqui hoje é o argumento do que a educação é tanto a solução quanto o problema quando se fala em desigualdades e violências de um mundo pós-colonial. Assim, o conhecimento em si não solucionará os problemas da nossa contemporaneidade, como pregam tantos discursos liberais, especialmente considerando o papel disciplinador da instituição educacional na reprodução de sociedades coloniais e pós-coloniais. Argumentamos em favor da necessidade de treinar uma sensibilidade que possa guiar um processo de desconstrução e reconstrução epistemológica, ou seja, uma praxis descolonizadora. É impreterível compreender quais perguntas fazer antes de avançar as respostas. Como condição e consequência dos genocídios de povos indígenas e negros no quadro do projeto colonial europeu, inúmeros epistemicídios marcaram a história de dominação de seus impérios, que codificaram uma universalidade em formas de organizar a sociedade, o mercado, o governo, entre diversas áreas de saberes e fazeres. O que está em questão, então, quando se trata da reprodução de conhecimento, é a nossa capacidade de ler, compreender e responder ao mundo que herdamos. Espero poder pensar juntas e juntos a esse fim aqui hoje. Obrigada. Obrigado, André. A Júlia vai te ajudar. Daqui a pouquinho eu te aviso, então. Bom dia a todas. Né? A gente está tentando lá no Observatório de Favelas, especialmente no Instituto Maria e João Aleixo, ressignificar nossos sexismos. Né? E eu achei curioso como eu saí do Bom Dia a Todos, depois fui para o Bom Dia a Todos e Todos, e agora estou cada vez mais convencido que a gente tem que superar o sexismo até nisso. Quer dizer, não tem sentido a gente não falar todas as pessoas. Então, todos os nossos documentos estão sendo produzidos assim. É um bom exercício para estar se colocando diante do nosso sexismo o tempo inteiro. Então, essa oportunidade de estar tentando falar, até usar a língua numa perspectiva muito mais aberta para esse reconhecimento da diferença. Né?
Mas é com muita alegria que eu estou aqui também, porque é muito raro. Eu fiz a minha defesa e eu vou falar muito de coisas minhas, desculpe, porque tem muito a ver o tema que a gente está trazendo sobre essa minha experiência de vida também. Então, estar numa mesa aqui na PUC discutindo racismo, eu acho uma coisa muito interessante. Eu estava aqui, a última vez que eu estive aqui no RDC foi em 1999, em setembro, defendendo meu doutorado. Né? E foi a primeira vez que minha mãe entrou na universidade, primeira e última. Ela ficou horrorizada. Ela falou que nunca mais voltaria. Depois de 5 horas daquele massacre, a minha orientadora, que era muito parceira minha, gostava muito de mim, de fato gostava, estava muito orgulhosa do meu trabalho, fez questão de chamar 2 pessoas que eram inimigas acadêmicas dela para a banca, para mostrar como ela tinha sido a primeira pessoa a ter um estudante, um doutorando, que defendeu uma tese sobre sucesso escolar de pobres. Né? Foi a primeira tese no Brasil a falar sobre sucesso escolar de pobres, por isso eu fui chamado de neoliberal, eu tive que trocar de orientador, inclusive, e estava muito longe disso. É o mesmo primeiro livro publicado sobre isso. E a minha mãe, vendo aquele massacre, aqueles 2 cordiais inimigos da minha orientadora, chegou e falou: meu filho, que bom que acabou, né? Porque eu vou te confessar, eu sempre fiquei com medo de você ficar maluco. Porque todo mundo sabe que quem estuda demais fica maluco. O filho do senhor Fernandinho ficou maluco de tanto estudar. Então, essa incompreensão da minha mãe, filha de empregada doméstica, nordestina, minha avó foi mãe solteira na década de 20, no Nordeste, imagine o que significava, me remete muito a esse lugar que a gente está aqui. Né? Primeiro, estar numa mesa discutindo racismo com 3 pessoas negras, já é um grande dado, já é uma coisa muito significativa. E tem muitas pessoas pretas também aqui, em relação ao que a gente teria anos atrás, também é muito significativo. E isso, nessa tese de 99, o eixo fundamental que eu discutia, eu morava na Favela da Maré, já morei muitos anos na Favela da Maré, quer dizer, isso é um significado importante, eu sou um favelado, continuo sendo favelado, embora tenha um perfil hoje muito mais de classe média, continuo sendo negro, embora tenha me embranquecido como Machado de Assis com o tempo. E esse reconhecimento da minha condição de favelado e condição negra fez com que eu tivesse que produzir, e através do Observatório de Favela nós tivéssemos que produzir, nós, primeira geração de universitários das nossas famílias, outra forma de pensar a cidade. Eu sou geógrafo de origem, né, mas sou mestrado, doutorado em educação. E pensar a cidade significa pensar a partir de outras referências. E significa romper com as formas tradicionais como a gente pensa a cidade e pensa a favela. Eu chamava nesse livro, na época, isso de paradigma da ausência. Então, quando a gente está falando de novas epistemologias, significa pensar em novas formas de pensar o real, pensar a cidade e pensar especificamente as periferias. Paradigma da ausência, eu definia como uma forma sociocêntrica, mais do que etnocêntrica, de pensar os espaços periféricos e o espaço onde vivem os pobres, os empobrecidos, na verdade, a partir sempre da ausência, da carência, da precariedade. Então, tradicionalmente, quando se pensa na favela, os primeiros pensamentos que vêm é aquele lugar sem água, sem luz, sem energia, sem regras, sem leis, o espaço de potenciais criminosos, o espaço de vítimas, muitas vezes. Então, esse pensar a favela e pensar a escola pública, a mesma coisa. A Beatriz está aqui, ela é minha aluna de PPE, de Prática e Pesquisa de Educação, e o que eu mais falo dentro dessa minha turma é que quando for à escola pública e fazer o estágio, fazer um trabalho etnográfico, não vá olhando apenas o que não tem, falta apenas a ausência. E isso é uma lógica absolutamente comum. Mesmo aqueles estudantes que nunca estiveram na escola pública, que nunca estudaram na escola pública, tendem a pensar nela apenas a partir da sua carência e precariedade e defini-la a partir dessas condições. Eu estudei a vida inteira na escola pública e na periferia. A forma que eu falo, o repertório intelectual que eu construí na escola pública. Meus pais não tinham meios de me oferecer isso. Mesmo assim, mesmo a gente sendo milhares de pessoas nessas condições, ainda somos tratados como exceção e, por isso, perceber uma tese que discute o sucesso escolar dos pobres ser visto na lógica neoliberal ou meritocrática. E estava muito longe dessa discussão que eu propunha fazer. Então, enfrentar as formas meritocráticas, as formas de pensamento meritocrático, que é a base do racismo institucional, se sustenta também no construir um novo paradigma para olhar para os espaços populares e para os seus moradores. Então, a gente chama isso, e a gente lançou no Instituto Maria João Aleixo, é um think tank, o Instituto Maria João Aleixo, criado pelo Observatório de Favelas e pela Rede da Maré, internacional. A gente está trabalhando com a criação de uma internacional das periferias, uma rede internacional de organizações e sujeitos das periferias, na perspectiva de apontar soluções, invenções e possibilidades de reinventar a cidade a partir das periferias. É de como é que a gente explora essas potências. Então, a gente lançou o Manifesto das Periferias, que é um Carta da Maré,
que a gente reuniu gente de várias partes do mundo, para colocar exatamente isso, como a gente define e pensa as periferias. E para isso que eu quero passar um vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo produzido pequeno, eu vou produzir talvez nem todo, não dá tempo, é Imagens do Povo. A gente criou uma escola de comunicação, escola de comunicação crítica há muitos anos, e toda a perspectiva nossa, quando criou a escola de comunicação, foi construir novas formas de representação sobre a cidade. Como é possível pensar novas formas de representação da cidade? Foi muito curioso quando a gente procurou uma pessoa da empresa grande para patrocinar a iniciativa. Aí era um gerente de comunicação, foi super entusiasta, apoiou, estava tudo certo e mudou. E entrou outro gerente. Esse outro gerente nos chamou lá, querendo falar com a gente já estava tudo pronto para assinar o contrato, e ele vira e fala, eu quero deixar claro para mim, vocês são os enganadores, é uma vergonha isso que vocês querem fazer, é um absurdo querer desperdiçar dinheiro público, era uma empresa pública, porque o que esses meninos precisam é coisas práticas, coisas úteis. Eles precisam de curso de cabeleireiro, curso de pedreiro, curso de marceneiro, não é curso de fotografia, de jornalismo, de vídeo, de publicidade, que pode ajudar esses meninos com alguma coisa. Falei, tudo bem, o que você quer nos oferecer nós já temos, nós não precisamos de vocês para isso. Efetivamente, esses lugares já são ocupados por nós. O que nós temos é cada vez mais de reconhecer o repertório que essas garotas e garotos da favela têm e querem ampliar. E como é possível fazer isso? A gente terminou fazendo depois, a escola tem mais de 10 anos, a gente formou centenas e centenas de fotógrafos, videomakers, publicitários, e é uma galera que está em um monte de cantos por aí. E esse trabalho especificamente da fotografia, que eu quero mostrar, eu falei em Estocolmo certa vez. Né? Eu estava em Estocolmo e tinha uma galera da África do Sul apresentando uma paisagem de uma favela da cidade do Cabo. E era só miséria. Só era sujeira, miséria, falta de água, falta de saneamento, falta de regras, falta de tudo. E aí a gente apresentou esse vídeo. E aí eu acho que é legal. Júlia, pode ir. É um vídeo pequeno para mostrar como é que a gente vê esse espaço da periferia, essa favela, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Lá na África do Sul, aí eu perguntei aos meninos da África do Sul, não há
invenção nas favelas da África do Sul? Não há beleza nas favelas da África do Sul? Não há criatividade nas favelas da Zona Sul? E, então, o que essas fotos vão apresentando não é uma visão idealizada de favela. A favela realmente, efetivamente, tem um conjunto de demandas, um conjunto de desafios muito colocados. Mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto de invenções, um conjunto de criações, um conjunto de possibilidades de reinvenção da cidade que, tradicionalmente, é ignorado. Então, a representação usual centrada da favela, afetada apenas à carência, não consegue reconhecer essas outras possibilidades aqui apresentadas. As formas e os indicadores tradicionais que trabalham sobre isso, seja o indicador de direitos humanos, o desenvolvimento humano, seja o indicador de vulnerabilidade social, são índices, em geral, que só trabalham com indicadores, não levam em conta as possibilidades de potência das favelas. Eu estava em São Paulo discutindo o índice de vulnerabilidade social, que é um pessoal meritório, que está interessado em contribuir para enfrentar a desigualdade, mas a apresentação que tinha era partes verdinhas, eram partes de zero vulnerabilidade, ou mínima, e era Itaim Bibi, Higienópolis, Pacaembu, Morumbi. E as partes, obviamente, mais escuras, marrons, bem fortes, eram as partes mais vulneráveis. No caso, Capão Redondo, Grajaú, São Miguel Paulista, etc. E eu perguntava para eles, qual o indicador, por exemplo, em relação a crianças brincando nas ruas? Se vocês verem essas fotografias, o que mais vai ter são crianças brincando nas ruas, inventando brincadeiras. Esse indicador está colocado? O grau de sociabilidade dos idosos, a capacidade de lidar com os seus dirigentes, esse indicador está colocado? Se a gente não usa indicadores que levem em conta o que há de positivo nas periferias, se a gente só trabalha com indicadores clássicos, tradicionais, a gente vai achar que a Barra, e toda vez que sai um índice assim, a Gávea é a maravilha, a Rocinha é o inferno, a Barra da Tijuca é uma maravilha, é um paraíso, e a Maré é o inferno. Então, o problema é como é que a gente pode ressignificar essas referências, esses indicadores, em todos os níveis. E, ao mesmo tempo, como é que a gente pode produzir, então, novas formas de pensar essa questão. Então, é nesse sentido que se coloca a questão de pensar o racismo. E o racismo institucional, o Globo adora divulgar qualquer situação de que um indivíduo específico sofra racismo. E isso é largamente apresentado, é largamente divulgado. Mas outro dia eu estava mostrando a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eram 60 desembargadores, todos brancos, sendo 6 mulheres. E eu estava apresentando a uma assembleia de garis do Rio de Janeiro, todos negros. Quer dizer, a gente está numa situação brincando Lava Jato, que os pretos brasileiros devem ser os mais honestos do mundo, porque a gente não tem um preto no Lava Jato. Efetivamente, a gente, nessa condição que está no Lava Jato, quando pega os empreiteiros, quando pega os banqueiros, efetivamente a gente está fora disso. Uma vez eu estava numa mesa com Pedro Moreira Salles e perguntei, está claro que não tem banqueiro. Pedro Moreira Salles é o presidente, na época, do Instituto do Unibanco. Hoje é vice-presidente do Itaú. Eu entendo que não tenha banqueiros brasileiros. Tem toda uma lógica racista, escravocrata, etc. Mas no Rio de Janeiro, na época, tinha 46% da população negra, pretas e pardas. E só tem 13% de bancários. Você acha que isso é uma manifestação racista ou não? Ele, obviamente, ficou puto. Desculpa, ficou irritado, ficou chateado e falou que, claro que não, é apenas uma questão meritocrática. De fato, efetivamente, nós negros não estamos preparados nem para sermos bancários. Então, essa lógica tradicional, centrada na representação meritocrática, vai ajudando a reproduzir toda uma perspectiva racista que setores da esquerda fazem a mesma coisa. Historicamente, na década de 80, havia muita gente que achava que a questão de gênero, a questão racial e a questão de orientação sexual não eram pautas que deveriam estar colocadas, porque dividia o movimento, porque a questão das classes e logo a vitória socialista permitiria que se enfrentasse esse conjunto de questões. E isso continua muitas vezes presente ainda hoje. É claro que a esquerda contemporânea é um pensamento revolucionário contemporâneo, e quando eu estou falando de revolução, eu estou falando de 2 eixos básicos. É a radicalização da democracia e a radicalização da república. Então, hoje, para superar, radicalizar a democracia brasileira, o racismo institucional tem que ser entendido como elemento estruturante. Ele está presente na forma como as organizações se organizam. Por exemplo, o João Moreira Salles, que é um cara super meritório, acabou de criar um fundo de 300 milhões, por exemplo, para pesquisa em ciências exatas. E um dos critérios fundamentais é o quê? A proficiência em língua estrangeira. Obviamente, pega eu, que era um garoto que era carregador, morava na época morava na favela e estudava na escola em Acari. Então, objetivamente, qual é a chance que um garoto como esse tem de disputar com meu filho, que é um garoto filho de 2 pessoas doutoras, que estão na universidade, que tem um repertório intelectual específico, fala inglês e espanhol. Então, obviamente, quando você parte de pressuposto assim,
como são os programas de mestrado e doutorado. O Vitor está falando que agora a UFBA já está criando cotas para o programa de mestrado e doutorado, e é fundamental. E ao mesmo tempo está criando cotas agora para o serviço público, cotas raciais, e isso também é fundamental. Mas tem um problema concreto. Uma amiga minha, muito querida, nós somos amigos há mais de 30 anos, e ela é desembargadora, e estava colocada essa semana diante da questão de ter que arbitrar quem é negro ou não, porque havia um conjunto de pessoas que estavam sendo consideradas, estavam querendo se aproveitar dessa questão, fraudar a política de cotas. E ela não sabia o que fazer. E quando eu falei que era negra, ela falou, eu nunca achei que você era negro. Então, na cabeça dela, obviamente, tem um fenótipo determinado que implica, inclusive, a maior ou menor discriminação. Quanto mais pigmentos você tem, mais chances de você ser assassinado, por exemplo, mais chances de você ser preso, mais chances de ser confundido com ladrão e assim sucessivamente. Então, numa situação de racismo institucional é tão complicado, porque são os brancos que passam a ter que definir, porque são eles que estão nessas estruturas, a definir como é possível construir uma política de cotas racial. É um grande desafio que está colocado, então. Então, o problema fundamental é o que a gente conseguiu na favela, e principalmente intelectuais das periferias passarem a falar pelas periferias, nas periferias. Então, isso foi um movimento muito transformador na perspectiva das pessoas da periferia. Quando a minha geração começa a ter direitos de falar nos jornais, na nossa condição de intelectuais, de pensar a cidade, de repensar as formas de estrutura, isso é fundamental. Então, o problema fundamental do racismo institucional é como a gente vai criar mecanismo, primeiro, que amplie a presença dos negros, e efetivamente das mulheres, em instâncias cada vez mais amplas, cada vez mais estruturadas de poder, e como é possível estar construindo novas formas paradigmáticas de pensar essas relações. Nada mais interessante é a disputa no campo da estética hoje em relação aos cabelos. Todo mundo sabe como era uma questão radical, central para a mulher negra, a questão do cabelo e lidar com o cabelo. Então, hoje, a dimensão estética do cabelo, da força feminina negra, se expressa cada vez mais nisso. Mas essa radicalidade precisa se expressar cada vez mais nas instituições. Esse é o nosso desafio maior. Por fim, tem o segundo eixo fundamental na Revolução Contemporânea, brasileira, mas não só, que é a questão republicana. E para a gente conseguir radicalizar a República, a gente precisa superar o patrimonialismo institucional também. A gente fala muito em patrimonialismo na perspectiva individual. A gente fica revoltado com Cunha, com Sérgio Cabral e com todos esses miliantes que desviam dinheiro público. Mas a gente não reconhece o patrimonialismo institucional. É um espaço onde os brancos, especialmente, se apropriam da maior parte das riquezas nacionais para fins particulares. Seja através dos juros do BNDES, que são os empresários específicos que recebem, seja através da autoburocracia do Estado, e que é composta basicamente por negros, seja na diplomacia, seja no Poder Judiciário, seja nas estruturas de assessorias legislativas, executivas, são brancos que se apropriam, e, é óbvio, sempre a partir da perspectiva meritocrática. Então, obviamente, você tem um concurso para juiz, um concurso para juíza, um concurso para procurador, um concurso para promotor, e os critérios não são claramente, obviamente, patrimonialistas, mas é curioso que tanto os filhos de juízes, de procuradores, ou de militares, de generais, estejam representados dentro dessa estrutura de poder. Então, o patrimonialismo institucional e quebrar essa lógica do patrimonialismo e do racismo institucionais são formas fundamentais para a gente produzir novos mecanismos de transformação da sociedade brasileira. Me parece que são esses dois eixos fundamentais para a gente tratar em todos os espaços, seja na universidade, seja na economia, seja no serviço público, seja na política. Então, a construção desses marcadores continua sendo muito importante. Está agora à disposição, está à exposição lindíssima, duas exposições, na verdade, na Maré, uma chamada de Diálogo da Ausência e outra da Ocupação Conceição Evaristo. São artistas pretos que estão ocupando esse espaço. Ah, mas é muito ruim fazer arte negra. Sim, a gente espera que em algum momento a gente não precise fazer arte negra. A gente espera que em algum momento não tenha que ter cota racial. A gente espera que você não precise, efetivamente, ter uma expectativa de ser visto no lugar do favelado. Legal que a gente se veja só na nossa humanidade. Mas enquanto a gente tiver estruturas racistas e patrimonialistas institucionais na sociedade brasileira, nós vamos precisar continuar construindo esses marcadores. E eles têm que se tornar cada vez mais amplos, difusos e em todas as instâncias sociais. É por aí que eu queria começar, a gente vai se falando. Obrigado.